Senhor da vida, divino médico das almas e dos corpos, Mestre Jesus, aqui nos colocamos em prece, buscando consolo, alívio e compreensão para as dores que visitam nosso espírito e nosso corpo físico. Com humildade, elevamos nossos pensamentos às esferas superiores, pedindo o auxílio dos amigos espirituais, em especial a presença amorosa e compassiva do nobre espírito Dr. Bezerra de Menezes, que como servidor fiel de vossa luz tem se dedicado incansavelmente ao alívio das aflições humanas. Neste instante de recolhimento e entrega, suplicamos que as dores que sentimos, sejam físicas ou espirituais, sejam tocadas pelo bálsamo do amor divino. Que nossas angústias mais íntimas, aquelas que não sabemos expressar em palavras, sejam acolhidas por vossa misericórdia infinita. Sabemos que as provas pelas quais passamos fazem parte da jornada do espírito imortal, mas reconhecemos também nossa fragilidade diante da dor. Por isso buscamos forças, coragem e resignação para suportar com dignidade os desafios da encarnação. Confiamos na assistência generosa dos espíritos elevados que compõem a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Que eles possam visitar nossos lares, nossos leitos, nossas clínicas e hospitais, levando consigo a luz da esperança, a paz do entendimento e os recursos sutis da medicina do espírito. Que cada célula de nosso corpo físico receba as vibrações de equilíbrio e restabelecimento. Que nosso perispírito seja tratado, pacificado e envolvido em emanações de saúde e serenidade. Dr. Bezerra, espírito de luz, operário da caridade, interceda junto ao Mestre Jesus por todos os que sofrem neste momento. Visite os irmãos acamados, aqueles que enfrentam diagnósticos difíceis, os que convivem com dores crônicas e os que padecem em silêncio. Leve até eles a presença doce da espiritualidade amiga, que consola sem fazer alarde, que sustenta sem impor, que orienta com amor e sabedoria. Confiamos que nenhuma dor é em vão e que nenhuma lágrima cai sem ser notada pela providência divina. Por isso, pedimos a lucidez necessária para compreendermos as causas profundas de nossos sofrimentos. Se nossas dores são expiações, que saibamos resignar-nos com humildade e paz. Se são provas para o nosso crescimento, que possamos perseverar com coragem. Se são advertências, que ouçamos a voz do Espírito e reajustemos nossos caminhos. As dores da alma, muitas vezes invisíveis ao olhar do mundo, são feridas abertas que só o amor do Cristo pode curar. Suplicamos que, através da intercessão dos benfeitores espirituais, possamos receber o lenitivo que alivia a angústia, a luz que dissipa a tristeza, a força que restaura a fé. Que possamos, mesmo em meio ao sofrimento, perceber os sinais da espiritualidade nos convidando à renovação íntima, à fé viva e à entrega confiante nas mãos do Criador. Que nossos pensamentos se harmonizem com os princípios sublimes do Evangelho, segundo o Espiritismo, encontrando consolo nas palavras do Cristo, que nos convida ao perdão, à mansuetude, à caridade e à esperança.
que as lições do Livro dos Espíritos nos fortaleçam ao nos lembrar da imortalidade do ser e do propósito maior das aflições terrenas. Que possamos, mesmo diante da dor, cultivar a gratidão pelas oportunidades de aprendizado e depuração. Dr. Bezerra, amigo dos que sofrem, médico das almas cansadas, rogamos por tua presença compassiva em nossas vidas. Que tua falange de trabalhadores do bem inspire os profissionais de saúde da terra, orientando suas decisões e conduzindo suas mãos com sabedoria e empatia. Que os remédios da matéria sejam potencializados pelas energias sutis da espiritualidade e que cada tratamento se transforme em oportunidade de reequilíbrio integral. Pedimos também pelos que acompanham seus entes queridos em momentos de enfermidade e aflição. Que seus corações sejam fortalecidos pela fé, que não se deixem abater pelo desespero e que encontrem no amparo espiritual a sustentação necessária para continuar oferecendo amor, cuidado e presença serena. Que a dor compartilhada seja aliviada pela união de propósitos e pela certeza de que ninguém está só. Nosso Mestre Jesus, conduza-nos com teu olhar compassivo e permita que, mesmo no sofrimento, encontremos caminhos de luz e superação. Que cada lágrima derramada seja recolhida pelos bons espíritos e transformada em semente de entendimento e progresso. Que cada noite de dor seja sucedida por manhãs de paz. E que cada suspiro de angústia encontre eco nos corações generosos do plano espiritual. Senhor Jesus, que conhece cada recanto do nosso espírito, que sonda nossas dores ocultas e ouve até os pensamentos não ditos, continuamos em prece, confiando plenamente no teu amor, que nunca falha. Rogamos neste momento por todos aqueles que vivem a dor do abandono, da desesperança, da solidão que dilacera o íntimo e os mergulha em sombras de angústia. Que a tua luz, Senhor, brilhe nessas almas, despertando nelas a certeza de que nunca estão sozinhas, pois a tua presença se faz constante junto aos corações sinceros. Pedimos, Senhor, pelos que carregam em seus corpos físicos as marcas de enfermidades prolongadas, cujas dores se tornaram companheiras de jornada, que o espírito nobre de Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de trabalhadores da luz possam envolver essas almas queridas com emanações curativas. Que a espiritualidade benfeitora inspire essas criaturas a manterem a serenidade e a fé, lembrando-as de que a dor é instrumento de aprendizado e de que cada lágrima será recolhida e transformada em bênçãos de paz. Há dores que não se explicam com palavras, dores que apertam o peito, que desorganizam os pensamentos, que fazem com que o espírito se sinta exausto, sem rumo, sem força. A essas dores, Senhor, pedimos que estendas teu lenitivo sublime, que o teu amor, como um bálsamo celeste, penetre fundo na alma do que sofre, despertando nova esperança e trazendo de volta o desejo de viver. Que o consolo que vem do alto possa aquecer esses corações tão sofridos, lembrando-os de sua origem divina e do amparo constante dos amigos espirituais. Que todos os que estão envolvidos em tratamentos médicos recebam
em complemento às terapias terrenas, o auxílio espiritual invisível, mas eficaz. Que os remédios prescritos sejam fluidificados com as energias do amor divino. Que os procedimentos médicos sejam conduzidos com sabedoria e discernimento. E que o ambiente hospitalar ou domiciliar seja purificado por vibrações de harmonia e serenidade, proporcionando verdadeira cura em todos os níveis do ser. Dr. Bezerra, servidor incansável da caridade, estende tuas mãos luminosas sobre os que se encontram no auge do sofrimento. Toca com tua luz os corações desesperados, levando-lhes consolo. Visita com tua falange os lares desorganizados pelas dores e pelos conflitos gerados pelo desequilíbrio emocional causado pela doença, seja do corpo ou do espírito. Harmoniza com tua presença amiga os pensamentos perturbados, restabelecendo a paz e a lucidez que conduzem à confiança no Pai. Há aqueles, Senhor, que enfrentam dores que nascem da culpa, do arrependimento, das escolhas mal feitas, dores silenciosas que dilaceram o espírito. Pedimos com o coração contrito que esses irmãos possam receber o abraço espiritual da compreensão e do recomeço, que entendam que nunca é tarde para reerguer-se, que o perdão é caminho libertador, que a tua misericórdia, Jesus, é infinita e que não há abismo que não possa ser preenchido com o teu amor redentor. E quantos irmãos vivem as dores da saudade e da perda de entes queridos, que deixam em suas almas um vazio que parece não se preencher. Pedimos, Senhor, que esses corações sejam amparados pelo entendimento da imortalidade do Espírito, que compreendam que ninguém se perde de ninguém, que os laços de amor verdadeiro são eternos e que a separação é apenas momentânea aos olhos terrenos. Que sintam, através da intuição, a presença carinhosa dos seus amados do outro lado da vida e que o reencontro, um dia, será pleno e feliz. Pedimos pelos que não compreendem suas dores, que se revoltam, que sentem-se abandonados até mesmo por Ti, Senhor, que possam ser tocados por pensamentos de esperança, que algum gesto, alguma palavra, alguma inspiração espiritual seja suficiente para despertar-lhes a fé adormecida, que sintam no íntimo do ser que Deus jamais abandona seus filhos e que, mesmo na escuridão mais densa, há sempre uma chama de luz acesa no horizonte. Espíritos amigos, mensageiros da consolação, circulai entre nós. Tocai os lares onde a dor se instalou como hóspede persistente. Envolvei os que se encontram abatidos pelas doenças da alma, a depressão, o desânimo, a ansiedade, o medo, e renovai neles a confiança na vida e no porvir, que se sintam reconectados à sua essência espiritual e que retomem pouco a pouco o desejo de viver, de amar e de servir. Nosso pedido se estende aos cuidadores, aos familiares que acompanham os enfermos, que suas forças sejam renovadas dia a dia, que sua fé seja sustentada pelas certezas do Evangelho e que nunca se sintam desamparados na tarefa de consolar e proteger seus entes queridos. Que saibam com serenidade entregar nas mãos divinas aquilo que foge ao seu controle,
confiando plenamente na sabedoria da vida e no tempo de Deus. Senhor Jesus, fonte inesgotável de amor e compaixão, dirigimos a Ti nosso espírito em súplica e reverência, buscando o consolo que fortalece e a luz que esclarece os caminhos dolorosos da existência. Confiamos que, mesmo nas experiências mais árduas, há sempre uma razão justa e um propósito superior orientando nossas vidas. Por isso, rogamos que nos ajudes a enxergar, além da dor, as oportunidades de transformação e crescimento espiritual que cada prova nos oferece. Os sofrimentos do corpo, Mestre amado, tantas vezes nos fazem esquecer a natureza imortal do nosso espírito. Quando a febre consome nossas energias, quando os ossos doem, quando o cansaço se torna constante, é difícil mantermos a fé inabalável. Por isso pedimos com humildade que fortaleças nossa confiança e nos ajudes a compreender que não somos apenas matéria, que mesmo doentes podemos ser úteis, mesmo frágeis podemos irradiar luz, mesmo em lágrimas podemos aprender e evoluir. A equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes pedimos que nos envolva com magnetismo curador, que cada dor seja suavizada pelas mãos invisíveis dos irmãos espirituais que atuam em nome do bem. Que nossos corpos sejam tratados com respeito, mas que o foco maior esteja na cura das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desequilíbrios morais. Porque, como nos ensina a doutrina espírita, a verdadeira cura começa no espírito. Há dores, Senhor, que não se manifestam nos exames médicos, mas que corroem a alma. São dores de traumas antigos, de palavras duras recebidas na infância, de relações afetivas marcadas por abandono e violência, de culpas carregadas em silêncio por erros do passado. A essas feridas da alma, pedimos que a medicina espiritual ofereça o bálsamo do esclarecimento e da libertação. Que possamos perdoar e nos perdoar, que aceitemos nossas limitações e que tenhamos a coragem de recomeçar sempre que necessário. Que os que se encontram em processos obsessivos, atormentados por espíritos em sofrimento, recebam neste momento o auxílio libertador do plano superior. Que a luz do discernimento os ajude a romper as correntes do pensamento negativo e a se reconectar com o bem. Que os irmãos desencarnados que acompanham em dor os encarnados também sejam acolhidos e instruídos, compreendendo que o perdão e o amor são os únicos caminhos para a verdadeira paz. Senhor, quantos irmãos vivem nos hospitais, nos abrigos, nos leitos frios e esquecidos dos corredores da dor, sem companhia, sem uma palavra de afeto, sem uma visita que alivie o tédio e o sofrimento. Pedimos que estes corações sejam alcançados pelas vibrações da espiritualidade amiga, que recebam a visita silenciosa dos mensageiros do amor e sintam no mais íntimo do seu ser que não foram esquecidos, que alguma alma generosa se aproxime, que um gesto de carinho seja instrumento da tua vontade. Rogamos também, Mestre, pelos que estão diante de decisões difíceis em relação à própria saúde, os que enfrentam cirurgias, tratamentos invasivos, longos períodos de recuperação, que recebam, neste momento, o influxo da fé verdadeira, aquela que acalma,
que ilumina a consciência, que afasta o medo e que fortalece o espírito. Que compreendam que cada passo no caminho da cura é também um convite à reflexão, ao aprimoramento moral, à entrega confiante ao teu amor. Dr. Bezerra, servo do Cristo, tua história de dedicação aos sofredores é para nós um exemplo de renúncia e caridade. Inspira-nos a sermos também instrumentos de auxílio, que não sejamos apenas os que pedem, mas também os que se oferecem. Que aprendamos a repartir o pouco que temos, a ouvir com atenção, a consolar com palavras brandas, a oferecer presença nos momentos difíceis. Que a dor alheia desperte em nós a compaixão e que nosso coração se expanda na direção do serviço desinteressado. Senhor, que as casas espíritas, os lares de oração, os grupos de socorro espiritual e os centros de cura continuem sendo pontos de luz na Terra. Que neles a medicina espiritual continue a atuar com força, envolvida pela tua misericórdia, através das mãos dos benfeitores espirituais. Que nunca nos faltem os espaços de acolhimento, os passes que reconfortam, as preces que elevam, o evangelho que consola, e que, acima de tudo, saibamos que não somos vítimas do acaso, que a dor, por mais intensa que seja, é uma mensageira do despertar, que os desafios que enfrentamos não têm por fim o castigo, mas sim a regeneração, que cada aflição seja uma escola, que cada lágrima seja uma semente de luz, e que ao final dessa jornada de aprendizado e purificação, possamos dizer com gratidão que a dor nos ensinou a amar com mais profundidade. Senhor Jesus, nossa luz nos instantes de sombra e refúgio nas horas mais duras, prosseguimos com o coração entregue ao teu amor, confiantes de que nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos da tua misericórdia. Que a tua presença continue a nos envolver e que as energias salutares da espiritualidade superior nos fortaleçam em nossa marcha terrena. Que a sabedoria divina se manifeste em nossos sentimentos e pensamentos, ajudando-nos a compreender com mais clareza os caminhos traçados para a nossa elevação espiritual. Rogamos com humildade que possamos manter a serenidade diante dos tratamentos que nos desafiam a paciência e a resistência. Que aceitemos com fé cada dia, cada passo, cada resposta do corpo, mesmo quando a melhora parece lenta ou imperceptível. Que saibamos confiar na ação dos espíritos benfeitores que, sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, acompanham cada processo de cura com dedicação e amor, muitas vezes além do que podemos perceber com os sentidos materiais. Pedimos também, Senhor, pelos que se sentem esquecidos, que acreditam que o céu não os escuta, que perderam a capacidade de orar, porque suas dores lhes endureceram o sentimento. Que estes irmãos sejam, de alguma forma, tocados por tua presença amorosa. Que uma inspiração lhes traga de volta a certeza de que nenhuma súplica sincera se perde no silêncio. Que percebam os sinais sutis da espiritualidade amiga, os recados discretos dos bons espíritos,
os convites silenciosos à esperança, para os que vivem o sofrimento da rejeição, do desprezo, da injustiça e da indiferença. Pedimos que sejam revestidos por uma armadura de paz interior, que possam compreender que o verdadeiro valor não está na aprovação do mundo, mas na retidão de consciência. Que se sintam amparados por Ti, Jesus, que conheceste a incompreensão, o abandono e a dor mais profunda, e mesmo assim nunca deixaste de amar. Que cada um desses espíritos encontre a força moral para perdoar e seguir adiante com coragem. Dr. Bezerra, intercessor dos que choram, médico dos aflitos, visita os lares onde a dor se tornou constante. Que as vibrações espirituais que emanam da tua falange penetrem as paredes desses lares e os envolvam com luz. Que os moradores sintam paz, que os pensamentos se harmonizem, que os sentimentos se tornem mais brandos. Que aqueles que cuidam de entes enfermos encontrem renovação e que os doentes sejam tocados pela paz que restaura e acalma. Que as crianças doentes, Senhor, sejam envolvidas com o teu amor especial. Que elas, em sua inocência e sensibilidade espiritual, recebam o consolo que a razão dos adultos muitas vezes não alcança. Que seus pais irresponsáveis sejam sustentados com fé e coragem para enfrentar os desafios do cuidado contínuo. Que compreendam que a encarnação de um espírito em condições difíceis é muitas vezes uma oportunidade de redenção e de avanço espiritual para toda a família. Não nos esqueçamos, Senhor, de agradecer pelas dores que já se amenizaram, pelas noites em que conseguimos repousar, pelas consultas médicas bem-sucedidas, pelas melhoras ainda que pequenas. Que saibamos reconhecer o teu cuidado em cada detalhe, em cada passo da recuperação. Que cultivemos um coração agradecido, mesmo em meio aos desafios, pois a gratidão abre caminhos e eleva nosso espírito para as esferas superiores. Pedimos por aqueles que convivem com doenças invisíveis aos olhos do corpo, transtornos mentais, angústias profundas, estados de pânico, fobias, transtornos de humor. Que essas dores da alma, tão pouco compreendidas, sejam tratadas com seriedade e respeito. Que a ciência da Terra avance em entendimento e acolhimento, mas que também possamos contar com a assistência espiritual para equilibrar o ser em sua totalidade. Que esses irmãos encontrem apoio, não julgamento, compaixão, não indiferença. Que os que sofrem por questões financeiras, agravadas por doenças que os impedem de trabalhar, sejam amparados pela rede da providência divina. Que recebam por mãos humanas ou espirituais o auxílio necessário para sua dignidade e sustento. Que suas necessidades sejam ouvidas nas reuniões de oração, nas campanhas de solidariedade, nos corações dispostos a ajudar. Que a caridade continue a ser o vínculo mais forte entre os que servem e os que sofrem. E que, Senhor, em tudo prevaleça o teu amor. Que aprendamos a ver as dificuldades como degraus. Que saibamos fazer do sofrimento uma oportunidade de transformação. Que possamos olhar para a dor com olhos espirituais, reconhecendo nela a lição que nos fortalece, o convite à humildade, o despertar do espírito. Que sejamos cada vez mais espíritos conscientes de nossa jornada,
trabalhadores do bem, fiéis às leis divinas. Senhor Jesus, benfeitor de todas as horas, concluo esta súplica com o coração aquecido pela Tua presença e envolvido pela paz que somente o Teu amor pode oferecer. Que esta prece, elevada em nome da fé, do consolo e da esperança, seja recebida pelas esferas superiores como um clamor sincero da alma que busca luz no meio da tempestade, bálsamo no meio da dor, direção quando tudo parece escuro. Suplicamos, Mestre amado, por todos os irmãos que nesta hora se encontram à beira do desespero. Que uma centelha de luz espiritual penetre seus pensamentos e os resgate da sombra. Que percebam, ainda que discretamente, a presença dos amigos espirituais ao seu lado, sussurrando mensagens de esperança e incentivando-os a seguir. Que a falange do Dr. Bezerra de Menezes continue sua missão de socorro espiritual, levando cura, paz e conforto a cada canto onde houver sofrimento. Que possamos aprender com a dor sem nos revoltarmos contra ela. Que tenhamos a serenidade necessária para compreender o que precisa ser transformado em nós. Que as cicatrizes que carregamos, visíveis ou não, se tornem testemunhos de superação e fé. Que elas nos lembrem que, em todos os momentos, fomos sustentados por uma força maior que não vemos, mas sentimos, que não ouvimos com os ouvidos, mas que nos fala ao coração. Seja em nossas dores físicas ou nas inquietações da alma, possamos sempre recorrer ao Evangelho como fonte inesgotável de consolo, que as palavras do Cristo, interpretadas à luz da doutrina espírita, sejam nosso remédio mais eficaz, nosso alimento diário, nossa âncora em meio ao mar agitado, que encontremos nas lições dos Espíritos superiores o entendimento necessário para compreender a justiça das provas e a infinita misericórdia do Pai. Senhor, se for da Tua vontade que prossigamos em provação, que o façamos com fé e confiança. Se for da Tua vontade que sejamos curados, que saibamos agradecer com humildade e amor. Que em qualquer circunstância, seja na dor ou no alívio, possamos reconhecer que tudo vem para nosso bem maior e que nada nos afaste do caminho da retidão, da caridade, da mansidão e da paz. Dr. Bezerra, Espírito generoso e incansável servidor da caridade, nosso agradecimento profundo pela Tua presença constante nos momentos mais difíceis. Que Tua falange continue sendo luz para os que se perdem na escuridão do sofrimento. Que a Tua dedicação nos inspire a sermos melhores, mais compreensivos, mais fraternos, mais dispostos a estender a mão ao próximo. Que a medicina espiritual continue sendo um instrumento sagrado de cura e reconciliação. Agradecemos, Senhor, pelos momentos de paz que já pudemos sentir, pelos instantes de serenidade que nos fortaleceram, pelos irmãos de jornada que foram consolo e amparo. Agradecemos pelos livros que nos esclarecem, pelas reuniões que nos reanimam, pelas palavras que nos edificam. Agradecemos pelas preces que recebemos, muitas vezes sem saber, vindas de corações bondosos que oram pelo mundo. Que o bem gerado por essas almas retorne a elas multiplicado em paz e luz. Que possamos de agora em diante caminhar com mais firmeza.
Que possamos, mesmo com dor, ser instrumentos de consolo, que sejamos semeadores da esperança, mensageiros do Evangelho, servidores do bem, que nossas vidas se tornem orações vivas, testemunhos de fé e gratidão, que saibamos ouvir mais, julgar menos, compreender com mais profundidade, servir com mais humildade. Que esta prece alcance todos os lares onde houver sofrimento, todas as mentes mergulhadas em confusão, todos os corpos marcados pela enfermidade. Que ela se transforme em corrente de luz, amparo e consolo. Que os fluidos aqui gerados sejam conduzidos pela espiritualidade amiga aonde mais forem necessários. Que cada palavra pronunciada se transforme em energia benéfica, como gotas de esperança que caem sobre a terra árida do desespero. E assim, com os corações banhados de gratidão e renovados em fé, encerramos esta prece confiando no poder restaurador do amor divino, na presença constante dos amigos espirituais e na certeza de que, por mais longa que seja a noite, o amanhecer virá, e com ele a cura, a paz e a luz. Assim seja.